Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, esse é o meu canal, Dr. Arthur Ferreira, e hoje eu vou dar uma grande dica, a dica da virada para aquele cara que quer mudar a mentalidade empreendedora. Mais especificamente, ao longo de alguns anos de carreira empreendendo e conhecendo pessoas empreendedores, fazendo consultorias, eu comecei a ver, cada vez que eu conheço alguém diferente, principalmente igual agora, eu estou viajando. Eu estou aqui em Três Lagoas, esse que é o Balneário Municipal de Três Lagoas. Estou fazendo um tour pelo Brasil com a minha família e conhecendo, nesse caminho, eu acabo conhecendo várias pessoas, muitos empreendedores. E grande parte deles, aqueles empreendedores individuais. Quanto mais para o interior a gente vai, quanto mais para cidades pequenas, menos estruturadas a gente vai, a gente conhece negócios menos profissionais e conhecemos os empreendedores individuais, que são aquelas pessoas que movimentam o seu dinheiro através da prestação do seu serviço ou venda do seu produto, mas sozinhos. Eles não têm colaboradores ou uma equipe estruturada que possa auxiliá-los. E é muito comum a gente encontrar desses empreendedores, ótimas pessoas que prestam um excelente serviço, vendem um excelente produto, pessoas que realmente sabem negociar, sabem conversar, sabem prestar o serviço e se olha, caramba, esse cara merece, esse cara pode crescer, esse cara poderia ir mais longe, esse cara poderia ir para cima, realmente prosperar. Só que por algum motivo essa pessoa se mantém no lugar dela e não prospera, não cresce. Um exemplo que eu tive foi eu passando por Corumbá. Eu conheci um garapeiro, uma pessoa lá que fazia aqueles caldo de cana, aquela garapa. E ele contando a história dele para mim, que ele trabalha há alguns anos lá, que ele tinha um ponto e por causa da pandemia ele teve que mudar e ele acabou saindo de lá e aí ele arranjou um espaço na frente da casa de um amigo que era próximo a um ponto turístico lá para que ele pudesse trabalhar e fazer a garapa e tal. E eu fui lá, parei para tomar uma garapa com ele e conversando. E aí você percebe que a pessoa tem potencial, a pessoa tem noção de atendimento ao cliente, ela tem noção da precificação, ele sabe quantas canas vai para fazer um caldo, ele sabe quanto custa cada caldo, quanto custa o copo descartável, quanto custa o gelo, quanto ele gasta energia, ele tem toda essa noção. Então ele é um empreendedor que já começa completo no sentido do que ele está fazendo, mas ele é sozinho. Ele já é um senhorzinho, já tem uma certa idade, ele diz que continua trabalhando, formou os filhos dele, vendendo cana, continua trabalhando para pagar as contas e para poder manter a casa, tal, a família. E só que ele teria oportunidades para crescer, mas ele tem o medo de não conseguir. Ele fala que ele consegue vender tudo que ele produz, ele vende bem, tem uma boa demanda durante todo o dia, durante todo mês, consegue uma renda boa para ele poder viver bem ali, tranquilo, mas ele continua tendo que trabalhar. Ele continua tendo que trabalhar todos os dias para poder receber o dinheiro, para poder pagar as contas dele. E quando eu questionei sobre, mas e por que ele não pensa em crescer, em aumentar, em abrir mais pontos, ou mesmo contratar pessoas para trabalhar para ele? E aí ele, não, mas é complicado, né? Porque eu ainda ganho muito pouco. Quando eu crescer mais, aí eu vou contratar alguém. Cara, para pensar. O cara tá fazendo aquilo ali faz 40 anos, 30 para 40 anos. Como assim, em 40 anos você não cresceu ainda? Você ainda alimenta a expectativa de que você vai crescer mais? Conheci também um outro empreendedor que vendia tábuas, né? E o pessoal comprava tábuas e tal, fazia as casinhas. Aqui pro Mato Grosso é muito comum ver várias casas de tábua, de madeira, assim. E aí ele vendia as tábuas. E ele falou assim, eu falei, mas você trabalha sozinho? Eu falei, eu trabalho sozinho, porque a demanda minha ainda é pouca. Apesar de eu vender bastante, eu ganho um pouquinho, então eu não consigo ainda ter fluxo para poder contratar alguém. E exatamente essa é o ponto da virada da mentalidade empreendedora. Aquela velha regra, quanto mais você trabalha, menos dinheiro você ganha. Enquanto você está trabalhando, você não tem tempo para ganhar dinheiro. Essa é a verdade. E o cara é empreendedor, ele é um empreendedor bom, ele faz muito bem o serviço, só que ele é um escravo de si mesmo, ele é um funcionário de si mesmo, funcionário do negócio dele. Uma vez que o empreendedor ele é obrigado a trabalhar todos os dias, uma vez que o empreendedor ele é obrigado a estar lá na empresa, obrigado a estar lá na empresa dele todos os dias, ele é um funcionário. Ele não é um empreendedor de verdade, ele não é um empreendedor completo. Porque ele tem que trabalhar, então ele é o próprio negócio,
Ele não pode ter um tempo para ele fazer o que ele quiser e ainda assim o negócio continuar se mantendo ou mesmo crescendo, mesmo na ausência dele. Ele não consegue isso. E o grande passo dessa mentalidade é você treinar que o que você está fazendo hoje não vai te levar para um ponto a mais. O que você está fazendo hoje vai te levar para onde você está hoje e não vai te levar mais do que isso. Porque você já sabe, igual esse exemplo do garapeiro, ele está lá fazendo aquilo durante 20 a 30 anos, ou seja, ele já sabe que aquilo é o que pode fazer, ele sabe quais foram os pontos bons e os pontos ruins ao longo de todos os anos que ele está trabalhando. E aquilo não vai de uma hora para outra, agora vai aumentar e vai triplicar o consumo de garapa no lugar. Até porque ele não tem potencial para poder atender um fluxo grande de pessoas. Ele não vai conseguir atender mais pessoas naquele volume. Então ele tem que arriscar. O ponto da virada é esse. Você parar para compreender que se você quer crescer realmente, se você realmente quer fazer crescer o seu negócio, a sua empresa, você precisa dar um passo além e você precisa investir para você poder crescer e não ao contrário, não esperar o mercado crescer, o consumo crescer, os clientes aumentarem para você poder crescer e prosperar. E eu falo isso por experiência própria, porque eu passei por isso. Eu também tinha esse medo de crescer, eu tinha esse medo de falar, nossa, eu vou crescer, mas eu não tenho dinheiro, e agora eu vou esperar aumentar, melhorar um pouco o movimento para que eu possa... Cara, isso não vai acontecer. É você que tem que arriscar. Então, se ele, por exemplo, ele compra mais uma máquina, ele arranja mais um ponto e colocar mais uma pessoa para trabalhar lá, e ele coloca uma pessoa para trabalhar lá, e ele continua trabalhando ali. Aí dali um tempo, ele com o dinheiro que essa máquina deu para ele, vamos supor que ele contrate alguém para trabalhar lá por 50% do lucro. Então ele vai lá, vai fazer, vai pagar as contas e vai ter o lucro. 50% do cara que está trabalhando, 50% é dele. Para o cara é muito bom, porque pode ser um cara que está desempregado, que não tem o que fazer, que não tem oportunidade. E o cara vai ganhar uma oportunidade para trabalhar para ele mesmo. E aí ele vai ganhar uma oportunidade. E para o cara que está trabalhando, ele trabalha para ganhar o dele. Ou seja, ele trabalha, ganha o dele e o que vem a mais não é para ele gastar. O que vem a mais é o dinheiro que ele investiu na máquina, investiu no ponto e agora está retornando o lucro para ele. Só que esse lucro deve ser reinvestido no negócio e não utilizado para ele melhorar o padrão de vida dele. Muitas pessoas fazem isso errado, porque a pessoa, à medida que ela começa a colher o lucro dessa nova máquina que ele colocou, ele pegaria esse lucro e ele começa a usar. Falou, bom, então beleza, agora eu vou trabalhar menos. Ao contrário, ele vai pegar esse lucro e vai reinvestir, até o ponto de ele poder pegar esse lucro e montar mais uma máquina. Talvez, a hora que ele tiver talvez umas 5 máquinas, vários pontos na cidade, com pessoas que são as sócias dele, recebendo dinheiro, percentual do lucro dele, e ele dando um pedacinho para ele sem ele trabalhar, agora sim é o ponto de ele colocar alguém para trabalhar para ele na máquina dele. E agora ele começa a viver de administrar os vários pontos de cana. Só que para cada pessoa que ele coloca, ele tem que primeiro fazer um estágio nessa pessoa. Que essa pessoa tem que aprender como é que eu vendo, como é que eu sirvo, como é que eu ofereço. Igual ele tinha a técnica lá dele, ó, o senhor aceita um chorinho? Tá aqui, ó, toma um golinho. Não, toma mais um pouquinho. Então, ele tinha a técnica de atender bem o cliente, de cativar, de puxar assunto, de conversar. Então, isso é a habilidade que ele tem. Se ele tentar montar um outro ponto sem alguém que tenha a mesma habilidade dele, se não executar algo semelhante à habilidade dele, talvez aquilo não dá certo. Então esse é o ponto da virada. Você compreender que primeiro você arrisca, primeiro você investe numa nova oportunidade, num novo negócio, contratando outras pessoas para fazerem o que você já faz, para que você consiga ter a sua liberdade, para que você consiga realmente expandir o seu negócio, fazendo ele crescer. Muitas vezes, o empreendedor ele não contrata pessoas para auxiliarem a ele, para ajudarem a ele, porque ele acha que ele ainda não tem o volume de serviço, ele ainda não tem o fluxo ideal, ele ainda não tem o número de clientes, ele não tem o faturamento que ele gostaria de ter. Só que isso nunca vai acontecer enquanto ele não arriscar, enquanto ele não tiver a ousadia, enquanto ele não tiver, ele não arriscar realmente tentar. Quando eu estava empreendendo, eu também passei por isso. Eu tive que contratar um outro funcionário para fazer exatamente aquilo que eu fazia, sendo que eu fazia melhor. Mas eu pagava para o cara fazer o que eu fazia, mesmo sendo pior, para que eu pudesse treiná-lo.
pagando o salário para ele, treinando ele todos os dias, até a hora que eu vi que ele conseguia atender os clientes da mesma forma que eu atendia. E aí os clientes começaram a vir e gostar dele e atender com ele. Nesse ponto eu fiz a minha transição. Mas foi um período muito sofrido, porque eu pagava um salário para ele que eu não podia pagar. Eu arrisquei, eu tive que reduzir meu padrão de vida, eu tive que reduzir, cortar coisas dentro da empresa para que eu pudesse colocar aquela pessoa ali. Foi muito sofrido e por isso muitas pessoas não fazem. Porque é um período sofrido. Só que depois que esse cara aprendeu e começou a trabalhar, eu pude sair e correr atrás e fazer outras coisas melhores. Porque o cara que é o empreendedor, ele é a cabeça pensante, o cara que é o dono do negócio, ele tem que ficar pensando em estratégias para melhorar e expandir o negócio dele. Então esse garapeiro, né, estou dando apenas um exemplo, quero que vocês entendam, né, não estou falando mal dele, porque ele é um exemplo de pessoa e empreendedor de sucesso, guerreiro no nosso Brasil. Tá? Estou dando apenas um exemplo do que oportunidades e possibilidades que podem surgir. Não menospreza a profissão e trabalho de ninguém. Até porque todas as profissões, ele é um exemplo grandioso do sucesso. Todas as profissões são dignas e podem ser escaláveis. Basta você utilizar a sua mente para você trabalhar. Exatamente por isso que muitas pessoas me contratam para poder ajudar a fazer esse processo de expansão nos seus negócios. Mas compreenda que ele poderia fazer exatamente isso. Ele contrata alguém para poder trabalhar junto com ele ali, aprendendo o negócio. Daqui a pouco ele, de vez de trabalhar 8 horas por dia, ele começa a trabalhar 6 horas por dia. E 2 horas por dia ele começa a pesquisar outros pontos, pesquisar oportunidades de talvez máquinas usadas para vender mais barata, oportunidades de pessoas que estejam procurando um emprego, pessoas que sejam treináveis para que ele possa contratar. Então ele vai dedicar agora, tendo alguém para trabalhar para ele, vai dedicar 2 horas por dia pensando na estratégia do negócio. Depois que essa pessoa está bem treinada, beleza, agora eu posso contratar uma máquina e deixar ela para trabalhar só lá. E eu contrato outra pessoa para vir aqui para aprender o que eu estou fazendo. E eu vou de novo treinando ela, treinando. Até eu conseguir reduzir minhas horas, de vez 8 horas por dia, agora para 6. E eu 2 horas por dia eu trabalho em buscar novas estratégias, lugares, pontos para colocar uma outra máquina. Coloco outra máquina, essa pessoa está treinada, vai para lá. Agora eu contrato outra pessoa e eu volto a treinar. Vocês percebem? Eu gostaria muito que vocês compartilhassem aqui embaixo o seu depoimento, o que você acha dessa ideia, qual é o seu negócio, qual é o seu estilo de negócio, porque todos os negócios podem ser escaláveis e podem te favorecer a você ter mais liberdade, tempo livre, satisfação profissional. E essa é a essência da vida. Gente, a nossa vida ela passa muito rápido. A gente não sabe o que a gente tem pela frente, a gente é muito prepotente o suficiente para achar que a gente tem a vida inteira para viver. Essa semana foi uma semana muito triste, eu perdi uma grande colega de trabalho, né, que me abriu uma oportunidade de trabalho, um dos pontos onde eu mais precisei, e eu perdi. Ela era tão jovem, tão cheia de sonhos, uma pessoa tão idônea, uma pessoa séria, comprometida, e a gente sente aquele vazio quando a gente perde alguém, porque eu fico será que ela fez tudo o que ela gostaria de fazer? Será que ela fez tudo o que ela poderia ter feito? E será que você está esperando, deixando para amanhã, deixando para depois, algo que você poderia fazer hoje? Então perceba que basta você pensar estrategicamente no seu negócio, que a vida acontece, as coisas acontecem. É você que comanda, beleza? Contem comigo, um grande abraço para vocês, beijão e até mais.